Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo dos livros e das obras de André Luiz, pela Fraternidade Mundo Luz. Nós estamos realizando esse estudo hoje. Para iniciar, Dona Rosana, a senhora pode fazer a prece inicial para nós, por favor? Nós continuamos, Senhor, vos pedindo a proteção e o amparo, que nos oriente em mais esse estudo, mais este aprendizado, e o nosso agradecimento por mais esta oportunidade. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite, Silvia, Dona Rosana, Luiz, Fernando, que está chegando aí de volta conosco. Olá, boa noite. Tudo de bom Boa com você? noite. Então, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, tá? Nós estamos no capítulo 3, que é intitulado A Oração Coletiva. E hoje, a Silvia vai trazer para nós um pouquinho sobre essa escala espiritual aí, né, Silvia? Sim, com certeza. Nós Então, estudamos um pouquinho, Vitor. Pode ficar à vontade, de 10 a 15 minutinhos para fazer essa explanação para nós, porque nós estamos começando, para situar vocês, nós estamos começando a verificar a questão do plano espiritual, onde André Luiz chega em nosso lar. Então, essa escala é mais para a gente entender a diferença dessas esferas, tá? Então, se você fique à vontade, você tem de 10 a 15 minutos aí para trazer o estudo para nós. Tá, eu vou ler um pouquinho e aí depois a gente conversa, tá? Na questão 96 do Livro dos Espíritos, está falando sobre diferentes ordens de espíritos, né? Os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição que atingiram. Há um número determinado de ordens ou níveis de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim pode-se multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Entretanto, se considerar as características gerais, pode-se reduzi-los a 3 principais. Pode-se colocar no primeiro plano os que chegaram à perfeição. Não somos nós. Os espíritos puros. Os do segundo nível chegaram à metade da escala. O desejo do bem lhe é a preocupação. Aquele do último grau, que estão ainda no nível inferior das escalas, os espíritos imperfeitos. Eles são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal, por todas as paixões nefastas que eles retardam o adiantamento. Os espíritos do segundo grau não possuem senão o desejo do bem, possuem também o poder de fazê-lo, possuem esse poder segundo grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a cumprir. Eu creio que nós estamos neste nível aqui, não é? Porque nós já entendemos um pouco dos mandamentos do Cristo e procuramos segui-lo. Então, fazendo uma analogia, nós podemos tirar de base, por exemplo, igual eu que trabalhei na educação, sou aposentada da educação, na educação a gente tem os nossos superiores, né? Tem os superiores maiores, os superiores medianos e superiores que são quase ao nível nosso. Então, assim também, eu vejo a escala espírita. Mas, como Deus, ele é cheio de bondade e misericórdia,
ele também nos dá uma oportunidade de estarmos entre ambos, para experimentarmos toda aquela evolução que nós estamos precisando aprender. Então, por exemplo, eu estou em um nível ainda com muitas complicações. Aí, Papai do Céu vê que eu estou com dificuldades, ele me coloca entre pessoas que estão um pouquinho além das minhas dificuldades, para que eu possa aprender com eles. Eu vou ser igual a eles? Não, mas eu vou aprender muito com eles. E também eu vou ter que visitar aquelas regiões onde eu já passei, ou talvez até tenha que voltar, para que eu possa entender o nível em que eu me encontro evolutivamente, espiritualmente. Então, a gente tem que fazer essas analogias para a gente estar começando a pesquisar em qual nível eu me encontro, por que me encontro nesse nível e onde eu posso tirar subsídios para que eu possa evoluir. E eu estudei um pouco também o livro O Consolador. Aqui no Consolador ele tem muita coisa muito interessante falando sobre a escala espírita. Só que o nosso tempo é pouco, né? Nós não vamos poder dizer tudo. Mas o que eu pude entender mais ou menos é isso. Essa escala é de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, nós temos que estar, como o Papai do Céu permite, passando por dificuldades maiores ou menores, para que tiremos a experiência dessas dificuldades e possamos ir galgando a evolução necessária a todos nós. Então, foi isso que eu pude entender. Espero que eu tenha me feito compreender com a minha fala, tá? Mas o estudo é maravilhoso, muito bom mesmo. Silvia, muito obrigado. É bem isso mesmo. Eu coloquei ali também, para vocês visualizarem, a questão 100 da escala espírita mesmo, do livro, o livro dos espíritos, o livro dos espíritos. E ali fala bem claramente isso que a Silvia trouxe para nós. Vai falar lá, né? A classificação dos espíritos é baseada no grau de evolução deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que eles ainda têm a depurar. Então, olha só, isso é muito curioso, gente, porque lembra quando a gente estava falando a respeito de André Luiz, o porquê que ele foi parar no umbral, vai muito dessa questão desse grau evolutivo que nós estamos tendo. Então, se a gente quer saber para onde nós vamos, quando a gente desencarnar, é só observar melhor e com mais clareza aquilo que nós estamos pensando, sentindo e vivendo. Porque na hora que a gente desencarnar, a gente não vai para um lugar diferente daquilo que está no nosso íntimo. Não, a gente vai para onde a gente se afiniza. Então, se eu hoje, se eu desencarnasse hoje, nesse exato momento, para onde que eu vou? Para onde eu tenho essas afinidades. E aí, para que a gente entenda um pouquinho melhor a respeito dessa questão do plano espiritual, dessa gradação e tudo mais, eu peguei no livro O Espiritismo de A a Z, tá? Lá falando sobre plano espiritual, aí tem aqui esferas espirituais dentro do plano espiritual. E aí ele fala assim, ó, olha que curioso. Muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim, é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então, ele está dizendo para nós exatamente isso, de conformidade com aquilo que eu me afinizo, é para onde eu vou quando desencarnar. Se eu tenho afinidades, desejos e tudo mais, né, com o bem, eu vou para lugares onde eu possa continuar fazendo o bem.
É simples assim. Se eu tenho pensamentos, sentimentos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco inferiores, eu vou para esse lugar. É assim que funciona. Eu não vou. Não é porque. Não é igual, gente. A gente precisa ter essa visão. Não é aquela coisa de céu e inferno no sentido literal. Quando eu desencarno, eu não vou para um paraíso, eu vou para onde eu me afinizo. Não é questão de paraíso que eu falo no sentido de um lugar lindo e maravilhoso. Eu vou para esse lugar lindo e maravilhoso se eu estiver de conformidade com esse lugar. É assim que funciona. Quando André Luiz, tanto que a gente estava vendo lá, na hora que André Luiz, né, ele vem no primeiro capítulo, num lugar muito complicado, com pessoas que estavam em situações complicadas, por quê? Porque era com isso que ele se afinizava. E aí, com o passar do tempo, ele vai tomando essa consciência, e aí vem o segundo capítulo, que é quando ele realmente entende que tem algo além da vida, e aí ele começa, então, a se questionar. E aí, quando ele começa a se questionar, ele resolve pedir a Deus o amparo e o auxílio de coração. E aí é quando ele é resgatado. E aí vem o terceiro capítulo, que é onde a gente está, que vai contando, André Luiz vai contando para nós a respeito do lugar exatamente aonde ele estava. Então, ele foi levado para para o nosso lar, ele foi levado para o nosso lar, e aí, quando ele é levado para o nosso lar, ele vai descrevendo as coisas, e aí no início do terceiro capítulo, a gente falou, mostrou a estrutura do nosso lar, mostramos né, como é que era, e aí ele vai descrevendo o ambiente para onde ele vai, que é um hospital, né? E aí ele vai dizendo, ele falou, a gente comentou no final do encontro da semana passada a respeito da alimentação, a respeito das outras coisas. Mas antes da gente continuar com o livro, ainda falando sobre essa escala espiritual, que está ali, a questão 100 para vocês, né, quem quiser ler, do plano espiritual, olha só o que ele fala. O mundo espiritual é a pátria natural de todos nós. É a verdadeira vida e a plenitude da vida do espírito, quando liberto da matéria. Ele não é consequência da existência corpórea, mas sim a sua origem, a raiz de todos os empreendimentos humanos. Tudo que um dia nasce através do esforço dos homens para benefício da humanidade tem a sua idealização e inspiração no plano espiritual. Por que eu estou trazendo isso? Porque o estudo de hoje, nós vamos ver que eles vão... tem uma coisa bem curiosa que André Luiz vai falar, eu vou sinalizar para vocês, e vai falar sobre isso. Tudo aquilo que tenha hoje no plano físico, em termos de evolução, em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de qualquer coisa, já existe no plano espiritual. Foi idealizado lá, foi constituído realmente no plano espiritual. E aqui nós fazemos uma cópia, entre aspas, um pouquinho, vamos dizer assim, grosseira, dessa idealização que é feita no plano espiritual. Falei demais. Alguém quer comentar a respeito de escala espírita, de plano espiritual? Alguém? Não? Posso continuar, então? Eu creio que ficou bem claro, Vívia. Podemos continuar. Então, meninos e meninas, vou passar para o livro Nosso Lar para a gente continuar a leitura e a explanação. Então, lá no livro Nosso Lar, eu deixei aqui, essa parte foi que a gente estudou semana passada. Então, só para a gente fazer o gancho, eu vou ler esse último parágrafo para a gente dar continuidade. Combinado? Então, olha só, ele vai falar lá para nós.
A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aí a gente comentou a respeito, né, dessa questão da alimentação no plano espiritual, e aí ele continua. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. E aí a gente falou a respeito daquilo que nós estamos ingerindo, de como nós estamos ingerindo, né? E aí me veio também a questão de que, por mais que eu esteja comendo coisas saudáveis, se eu estou comendo, se eu estou me alimentando na frente da televisão que está falando só sobre coisas não boas, isso também vai impactar na absorção daquele alimento, por mais que ele seja bom e nutritivo. Então, quando ele fala ali, né, da alimentação sedativa, do remédio salutar, o que eu estou fazendo quando eu estou me alimentando? Porque se são coisas positivas, né, se eu estou escutando uma música, ou se eu estou com outras pessoas fazendo uma troca de conversa salutar, esse alimento ele vai receber essas vibrações e eu vou introduzir no meu organismo essa vibração. E aí ele fala, novas energias aparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então ele está dizendo para nós que lá agora, quando ele está lá no hospital, recebendo esse alimento, recebendo essa água, ele está agora começando a se restabelecer, né? Então, novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me o espírito, porque quando a gente recebe algo gostoso, a gente não se sente com uma vibração mais gostosa, profunda, de comoção. A gente sente isso, é natural. Por isso que a gente precisa ficar atento para a forma como estamos nos alimentando e de que maneira, em que ambiente estamos realmente fazendo essa alimentação. Por quê? Porque ela vai impactar o meu organismo, vai impactar. E aí, o Márcio até tinha trazido para nós uma outra vez a respeito daquele experimento de um japonês que fez a questão da vibração da água, né? Ele tirou a foto das moléculas da água e aí elas estavam todas organizadinhas. E aí, quando ele vibra para aquela água coisas não boas e tira novamente a foto, ele vai ver aquela confusão das moléculas. E quando ele imprime naquela água vibrações positivas, aquelas moléculas se organizam de uma forma mais ou menos como se fossem uns cristais muito bonitos. Então, quando a gente vê só dessa maneira, a gente já começa a perceber que realmente, quando eu estou me alimentando, tudo aquilo que eu estou que está ao meu redor vai impactar naquele alimento, né? Então, aquela vibração do ambiente ao qual eu estou inserido naquele momento da alimentação impacta, sim, dentro do meu organismo, tá? Meninos, meninas, que a gente possa, a partir de agora, começar a nos alimentar com boas vibrações. Lembra que eu falei para vocês que é importante a questão do agradecimento do alimento, da questão da oração antes da alimentação? A gente conversou sobre isso. E isso impacta, sim, naquele alimento que eu estou recebendo, que pode virar um remédio salutar, igual a André Luiz está dizendo. Lembra que a gente até falou a respeito da água fluidificada, da água quando a gente está fazendo o culto no lar, que é importante estar ali,
Para quê? Para que os nossos benfeitores possam manipular aquela água, é a água mesmo, de uma maneira que vá trazer para nós, para o nosso organismo, aquilo que estamos necessitando em termos de remédio, tá? Então, é importante essa questão da oração, essa questão da vibração, para que a gente tenha um melhor entendimento dessa nossa alimentação, do que nós estamos bebendo e comendo, tá? Então, por favor, meninos e meninas, vamos começar a ter esse olhar mais, vamos dizer assim, mais de maior entendimento. Vigilante, né? Vamos ter vigilância, né? Isso, ótima palavra, Silvia, obrigada. Então, meninos e meninas, eu peço para vocês para que a gente comece a observar aonde estamos nos alimentando, o que tem ao nosso redor com relação a quem tem o hábito de orar e agradecer na hora de alimentar. Boa pergunta, né? Quem tem esse hábito? Vocês têm o hábito? Porque eu tenho. Tenho. Quando eu alimentar, que eu vou beber alguma coisa, eu faço esse agradecimento. Diga, Silvia. Eu tenho, porque eu fui criada com meus avós, e eles eram muito católicos. Antigamente era a religião oficial, né? Então, eles eram muito católicos. Então, tanto na hora do almoço e na hora do jantar, tinha a oração. E eu continuei, eu não deixei isso se perder. Que ótimo. Isso é muito importante, viu, moçada? Para que a gente crie esse hábito, porque se a gente começa a criar o hábito de agradecer as coisas que estão à nossa volta, o alimento, a situação, o dia, na hora que a gente desencarnar, a gente vai lembrar de fazer uma prece. Olha que bonito isso. Vai ser natural essa conexão com o mais alto. Diga, Laurita, para nós. Boa noite. Desculpa. Boa noite. Vivi, eu estou até aqui procurando, mas eu procurei aqui, mas não encontrei. Eu sei que tem uma fala, não sei se é do André Luiz, que diz que quando nós fazemos uma prece, é interessante porque nós não sabemos, quando a pessoa fez aquele alimento, quais eram os pensamentos dela, entendeu? Se os pensamentos eram tão bons, né? Assim, então, quando nós fazemos esta oração, né, é como se a gente estivesse frutificando também o nosso alimento, né? E a Ivone Pereira, acho que é no livro Devassando o Invisível, ela vai falar sobre essa alimentação, né, o tipo de alimentação que tem do outro lado, né, alimentação grosseira, é muito interessante, se alguém tiver, né, oportunidade de ler, porque esse livro Devassando o Invisível, acho que é Devassando o Invisível, parece que é o nome, ele vai falar tanto da vestimenta, né, dos espíritos do outro lado, e fala também da alimentação, né, muito interessante, porque ela aí verifica, inclusive, lá tem um capítulo que ela conta, né, que ela viu lá do outro lado uma pessoa fazendo mesmo, né, esse caldo, e cada um que recebia o caldo de acordo, né, com ali o espírito, de acordo com a vibração, aquele caldo tinha, inclusive, né, vamos dizer assim, uma cor diferente, sabe, um aspecto diferente. Então, é muito interessante. Mas eu toda vez que faço, né, essa prece, eu me lembro dessa parte, né, de que eu estou procurando aqui, mas eu me lembro disso da evangelização, né, quando eu fui evangelizada, né, por uma cidade, falar que é bom por isso, né, porque nós não sabemos quem fez, principalmente quando nós estamos, né, num restaurante, nós não sabemos quem fez o alimento e quais foram os pensamentos. Ótimo, Laurita, ótima lembrança. Meninos, meninas, nós nessa correria do dia a dia, Conceição, já vou te dar a palavra, só um minutinho. Na correria do dia a dia, geralmente a gente se alimenta realmente na rua
E essa alimentação é importante, sim, para que a gente, essa oração, né, para que a gente meio que neutralize aquilo. Isso que a Laurita trouxe é muito importante. E aí o Thelma até fez uma perguntinha ali, e na hora de comprar e preparar os alimentos? A gente tem o hábito de fazer essa oração, de estar levando esses fluidos para aquele alimento? A gente precisa começar a pensar sobre isso. Conceição, fique à vontade, compartilhe conosco. Conceição? Oi, pessoal. Diga. Oi? Hoje é meu primeiro dia? Hoje é meu primeiro dia, vocês estão em qual parte do livro? Nós estamos no capítulo 3, intitulado A Oração Coletiva, e é para ser ali depois nós vamos começar agora a fala de André Luiz junto com um enfermeiro. Deixa eu ver aqui, é o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º parágrafo que nós vamos entrar. Sétimo parágrafo. 7º. Então eu já achei pelo menos o capítulo, eu creio que eu consigo localizar. Isso, aí está na tela aí a parte que a gente vai começar a ler agora, que está lá escrito assim: minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Porque ele estava falando... Eu encontrei. Encontrou? Ótimo. Encontrei. Então, ele estava... Ótimo. Então, olha só, André Luiz, agora, né, então... ele falou bastante a respeito da questão do alimento, que ele tinha ficado admirado com a questão do alimento e da água, e agora ele fala, ó, minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Então, agora nós vamos começar a ver o que vai acontecer. Olha só que curioso. E aí ele fala lá para nós assim... Vivi, dá licença. Diga, aqui, o Fernando tinha levantado a mãozinha primeiro. Ô, você Fernando, me desculpa. Você levantou a mão? Eu não vi. Eu já tenho por hábito agradecer antes e depois da alimentação. Mas você explanou, né, o grupo, de uma maneira geral, explanou uma situação assim surreal, que é o sabor, é você degustar a comida que você comeu numa segunda-feira. Se você degustar a mesma coisa na terça-feira, pode ter sabor diferente. Por que pode ter um sabor diferente? Naquele momento, como que estava a vibração de quem estava fazendo aquele alimento? Então, era uma coisa que eu nunca parei para pensar. E como que está sendo importante esse despertar na vida da gente. Foi só um breve comentário, só eu agradeço a oportunidade. Ô, Fernando, pois é, isso é muito importante, que foi a mesma coisa, né, que a Laurita trouxe. A gente precisa, sim, às vezes a gente come no mesmo restaurante, a mesma comida, num dia tem um gosto diferente, no outro dia, né, do outro dia. Por quê? Porque a gente está invigilante. Nós estamos nos alimentando daquele fluido que aquela pessoa está depositando naquele alimento. Por isso, a importância da gente fazer essa prece antes da alimentação, principalmente quando estamos na rua nos alimentando num restaurante. A gente não sabe qual foi a intenção daquela pessoa, se ela estava bem naquele dia, se não estava, se teve alguma rincha. Então, tudo isso é passado para a confecção do alimento. E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente comece a neutralizar as coisas que não são boas e imantar, vamos dizer assim, né? Colocar naquele alimento uma energia mais depurada. Diga, Silvia. Ô, Vivian, isso é tão sério que o ano passado, eu não vou dizer nomes nem nada, eu fui numa festa de criança de 1 aninho. Ô, Vivian, quando eu cheguei lá, eu comecei a ter assim, um mal-estar tão grande, mas tão grande, que eu vou te falar por a verdade, nem água tomei. Agradeci pelo convite, vim embora, porque eu fui entrando e passando mal. Aí, nem água eu bebi, e olha que eu gosto de docinho, eu gosto de bolo de aniversário,
nem água bebi. Eu agradeci e vim embora, porque alguma coisa ali não era para mim ficar. Então, eu vim embora. Isso é muito sério, mas muito sério mesmo. E depois, pessoas que são, assim, amigas minhas, que falaram que se alimentaram lá, todas passaram mal. Pois é, tenhamos, meninos e meninas, esse olhar um pouquinho mais desperto para aquilo que estamos ingerindo, para que a gente consiga neutralizar ou modificar aquela energia daquele alimento. Vamos começar a criar esse hábito de pedir para que Papai do Céu coloque naquele alimento aquilo que a gente está necessitando, né? Que a gente possa absorver de uma maneira mais produtiva, que aquilo que tem naquele alimento, que o nosso organismo possa funcionar de uma maneira adequada para a absorção daquilo que estamos ingerindo. Então, comecemos a ter esse olhar, esse pedido, porque, gente, Jesus falou, não é? Pedir e recebereis, não é isso? Não é assim? Buscar e acharei, pedir e será nos dado. Então, se a gente tem esse despertar, esse olhar, tudo aquilo que a gente estiver se alimentando, todas as situações que estiverem acontecendo ao nosso redor, elas vão ficar mais fluidas, mais leves, quando a gente começa a ter essa conexão maior com o Papai do Céu, tá? Porque os benfeitores estão à nossa volta o tempo inteiro para nos atender, de conformidade com aquilo que nós estivermos dispostos, viu, a receber. Então, a gente precisa lembrar disso também. Não é só o pedir e obtereis. É no sentido de, eu estou pedindo, mas eu só vou conseguir obter se eu estiver aberto para receber essa energia, essa vibração, esse remédio, esse fluido de uma maneira mais positiva. Então, André Luiz começa a discorrer, né? Então, ele fala que a emoção dele vai ser maior ainda em alguns instantes. E aí a gente vai entender o porquê que ele vai falar isso. E aí ele vai falando assim, ó. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia a meu lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Olha só que curioso. Sabe quando a gente escuta aquela música que ela entra e parece que preenche o nosso interior, né? E aí a gente se comove com aquilo, aquela sensação daquela música nos traz vibrações gostosas e a gente se emociona naturalmente. Eu tenho muito disso quando eu escuto alguns hinos que é impressionante. Aquele hino eu não posso escutar, porque não é que eu não posso escutar, toda vez que eu escuto, por isso que geralmente eu escuto quando eu estou numa vibração não gostosa, né, para que eu mude essa vibração e apesar de me comover, ele me traz muita paz, um bem-estar muito gostoso. Então, é muito nesse sentido. Olha só que informação muito saborosa essa, né? André Luiz está dizendo que lá no plano espiritual, a percepção, gente, da mesma forma que ele fala da percepção do alimento, da percepção da água, a percepção da música, ela é diferente. Ela tem esse, vamos dizer assim, não é um dom, mas ela tem esse fugiu a palavra. Ela tem
essa facilidade de trazer para nós algo que nos preencha, algo que está faltando em nós. Então, ele está se alimentando, é um remédio. Ele está bebendo a água, é um remédio. Ele está escutando uma música, é um remédio para a nossa alma. Olha que curioso isso. Tudo que tem no plano espiritual é para nos atender, para nos preencher, para nos trazer essa vibração gostosa de conexão com o mais alto. E a informação que ele traz para nós, do benfeitor, né, que o enfermeiro fala, é chegar do crepúsculo em nosso lar. Então, olha só, imaginemos, toda vez que o planeta entra nessa parte de pôr do sol, é um momento maravilhoso de vibração no planeta. Porque, inclusive, no plano espiritual, eles entram em prece, em oração. Olha que legal. Então, por isso que muitas das vezes, sabe aquele... Tinha uma rádio, eu lembro na minha adolescência, quando ainda tinha o tal do como é que fala? Daquele radinho. Hora do Ângelus. Oi? Hora do Ângelus. Isso, e aí às 6 horas da tarde. Isso, 6 horas da tarde fazia a prece, que acho que tinha a prece não sei se era Salve Rainha, ou se era que eles colocavam no rádio, e aí tinha uma música de fundo e ficava ali uns 10 minutos na rádio, fazendo essa conexão, sabe? Essa ligação com o plano espiritual. Eu achava aquilo maravilhoso. Mas e olha tem que uma rádio ainda, em BH, que ainda faz isso. Agora eu esqueci qual. Itatiaia faz. É mesmo? Às 6 horas. E tem uma outra que cada vez eles colocam uma música de um país diferente. Às vezes em alemão, às vezes em francês, às vezes em português, e assim vai. Nossa, que legal, não sabia. Então, olha só, que gostoso é a gente começar a fazer principalmente essa conexão às 6 da tarde. Seu Luiz, que você está falando? Na Itatiaia, às 6 horas da manhã, também eles fazem. Itatiaia, exatamente, essa aí. Tem isso mesmo. Vou começar a acordar às 6 da manhã também. Fala, Fernando. Eu estou mais privilegiado com vocês, viu? Tem a torre aqui da igreja, que todo dia, às 6 horas, toca Ave Maria. Agora uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se tem alguma correlação, é que tem dia que você está mais à vontade para escutar um estilo de música, e outros dias você está mais apto para escutar outro estilo de música. Será que é naquele dia que naquela música não está te preenchendo aquilo que você precisava? E sim a outra estaria te preenchendo? Sim, vai depender muito da nossa vibração, Fernando. Então, por isso que eu falei que quando eu não estou bem, quando eu percebo que eu estou numa vibração, pensamentos em coisas que eu não deveria estar pensando, ou lembrando de coisas que aconteceram que eu deveria ter agido de uma maneira diferente, ou lembrando de coisas não gostosas, e aí eu faço esse movimento. Quando eu percebo isso, eu ponho aquele hino que eu sei que vai me preencher e mudar minha vibração. E aí vai depender muito. Gente, é muito curioso, porque eu olho para o meu passado, isso eu estou falando de mim. Na minha adolescência, eu escutava um tipo de música que hoje eu não consigo escutar. Lógico que tem aquelas que eu gosto e que eu escuto até hoje, mas tinha umas que eu falo assim, gente, como que eu consegui escutar isso? Sabe? Por quê? Porque naquela época eu tinha um tipo de vibração que aquela música era que me completava. Hoje não mais. Então a gente precisa começar a identificar na nossa vida esses pontos que nos elevam. Seja a alimentação, seja a bebida, seja a música, seja o teatro, seja uma conversa, seja uma prece, não interessa o que eu preciso começar a identificar esses pontos que me fazem me conectar com o mais alto. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Eu estou falador hoje, né? Ai, que bom, eu gosto disso, eu gosto de tudo assim, falado. Eu acho que até o meio social que você convive.
Antes era uma maravilha. Hoje você fala assim, gente, como que eu escutava isso antes? Eu acho que abrange tudo, sabe? Comida, música, meio social. Sim, tudo influencia. Aí você pensa assim, nossa, como é que eu dava conta de conversar com essas pessoas esse tipo de assunto? Não é assim? Não tem esse despertar, essa curiosidade? E aí a gente começa a mudar a nossa forma de ver as coisas. E aí as nossas conversas mudam, as nossas ações mudam, os nossos pensamentos se modificam. Isso que André Luiz está trazendo para nós. Que a gente comece agora a mudar essa nossa vibração para na hora que a gente desencarnar, a gente comece também a fazer as mesmas coisas que estamos fazendo aqui. É esse o despertar que André Luiz vai trazer para nós nessa obra maravilhosa do Mundo Maior. Para quê? Para que a gente comece agora a adquirir, a galgar esse despertar no plano espiritual. Falei demais. Posso continuar? Alguém mais quer comentar? Sim, não, talvez? Então, sigamos. E aí ele vai falando assim para nós, né? Então, chegou o horário lá do crepúsculo, todos se mobilizam. Olha que curioso isso, né? Todos de nosso lar se mobilizam, então, para a chegada desse crepúsculo, para essa conexão, para essa ligação direta com as preces da governadoria. E aí, olha só o que ele vai falando. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora, fique em paz. Voltarei logo após a oração. Então, ele, né, André Luiz estava recebendo o lenitivo, e aí ele fala assim, ó, né, agora dá licença que eu tenho compromisso com a oração. Não é assim? Ele também vai fazer a parte dele. E aí, olha só que curioso o que vem em seguida. Ele fala, empolgou-me ansiedade súbita. Aí, olha só, não poderei acompanhar-vos? Perguntei, suplicante. Olha, gente, olha só que curioso. Aqui em cima, lembra que eu falei para vocês a respeito dos benfeitores, que sempre eles estão sendo, para nós, por mais que eles tenham um pouquinho de luz ou um pocão de luz a mais do que a nossa, eles se põem sempre no nosso nível. Olha ali quando ele vai falar desse enfermeiro, ele fala que ele esclareceu a André Luiz bondoso. Nós, quando vamos conversar com alguém, a gente sempre leva bondade nas nossas palavras? Curiosa essa pergunta, não é? Para que a gente fique atento para aquilo que estamos falando e da forma como estamos falando. Olha que curioso, porque toda vez que eles vão falar que os benfeitores estão nos esclarecendo, né, quando André Luiz vai começar a falar aqui, a gente vai ver isso sempre. Toda vez ele fala assim, bondoso, ou então sorridente, sabe aquela coisa de se colocar no nosso lugar? Ele vai falar assim, né? A gente pensaria dessa maneira, tadinho, ainda tem tanto que crescer, né? Ainda tem tanto que caminhar, mas aí, com esse amor, eles sempre nos ofertam esse amor, essa bondade, esse carinho, esse capricho para conosco que ainda estamos lá embaixo. Igual a Silvia trouxe para nós, ainda estamos na escala embaixo, né? Eles estão na escala mais alta, aí eles fazem o quê? Eles estão caminhando. Lembra, gente, eu acho isso muito, muito legal, porque toda vez que eu falo a respeito desse assunto, eu lembro do Cristo na cruz falando, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, nós não sabemos. E aí a gente fica naquela ânsia de querer receber alguma coisa, o esclarecimento, e eles sempre se colocam nessa passividade de carinho, de atenção. Então, que possamos também ter esse olhar para as nossas conversas. Quando eu vou falar com alguém, eu estou levando bondade nas minhas palavras? Eu estou levando esse esclarecimento para ajudar?
Né? Olha que pergunta curiosa. E aí, André Luiz, olha só como é que é diferente a tratativa. O outro oferece a resposta com bondade, leva o lenitivo. Agora, nós estamos o quê? Sempre suplicantes. Porque a gente tem tanta ânsia, tanta vontade, que quando a gente vai fazer as nossas orações, a gente só pede. A gente esquece de agradecer. Então, a gente precisa fazer essa conversão. A gente fica sempre nesse estado de suplicante, de súplica, sabe? Ai, pedindo, implorando, e querendo. Mas a mortificação é interna, é dentro, é de dentro para fora. Não adianta a gente suplicar por algo que a gente não vai conseguir. Gente, toda vez também que eu falo dessa questão de interior, né, de crescimento, é a mesma coisa que a gente lembrar da escola, do trabalho em grupo. A gente pode até tirar uma nota boa no trabalho sem ter feito nada. Mas na hora da prova, a gente não passa. Se eu não me dedicar, eu não consigo adquirir o conhecimento que o outro que fez o trabalho adquiriu. Por osmose, por qualquer forma, eu não consigo. Ele vai se dar bem na prova. Agora, se eu não correr atrás do prejuízo, porque eu não fiz, eu não vou dar conta de passar. Então, olha só como é curioso isso. E aí o benfeitor, né, lá, o enfermeiro fala para ele assim, está ainda fraco. Esclareceu gentil. Olha só. Ele está falando, olha, meu irmão, você ainda está, né? Todavia, caso sinta-se disposto, 3 pontinhos. Por quê? Porque ele deixa a nosso critério. Olha, eu estou vendo que você está fraco. Mas se você quiser ir, eu te ajudo. Né? Mas a decisão está na mão de quem, gente? Quem é que decide se melhora ou não? Se caminha ou não? Se faz a prece ou não? Se agradece ou não? Quem é que escolhe? Quem, gente? Diga, Silvia. É nós próprios, né, minha filha? Porque tem que sair do nosso coração, nosso ritmo, esse querer, essa força que a gente tem que ter para caminhar cada dia melhor, evitando os obstáculos que poderiam nos machucar e nos ferir, mas saber, como o Rio faz, né? Ultrapassá-los com dignidade, com carinho, com humildade, a gente chegará lá. Olha que curioso, eles sempre, todos os benfeitores, todos aqueles que estão um pouquinho mais despertos do que nós, eles sempre nos oferecem a oportunidade de crescer. E aí eu lembro de uma frase de Jesus que ele fala assim, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não adianta. Não é a cruz do outro que eu tenho que carregar. Não é o outro que eu tenho que levar. É a minha cruz. Olha só que convite maravilhoso. Pegue aquilo que você dá conta e vem comigo. É o que o benfeitor aqui, o que o enfermeiro está propondo para André Luiz. Porque eles não vão exigir de nós nada. Ele está falando, ainda está fraco. Todavia, caso sinta-se disposto, vem. Eu não vou te impedir de ir, mas também não vou te obrigar a fazer. A hora, quem faz, somos nós. Nós é que temos que estar despertos para o caminhar. Nós é que temos que fazer a oração sentida. Nós é que temos que pedir o remédio salutar. Nós é que temos que fazer a oração para que o meu organismo absorva o alimento da maneira correta. É eu que quero, eu que tenho que querer. Eles não vão pedir, eles não vão implorar, eles vão me dar a receita. Agora, e os ingredientes? Eles me dão a receita, me dão os ingredientes. Agora, quem faz o bolo é quem? Eu, se eu quiser.
Diga, Fernando, para nós. O que me veio à cabeça aqui é o Divaldo Franco, quando ele passou por uma mesa e viu lá a lenda da guerra, se eu não me engano, acho que o nome é esse. Ele leu, achou muito interessante. E, se eu não me engano, acho que estava na Bahia. E ele foi convidado a dar uma palestra. Aí chegou lá e falou assim: o que eu vou falar? Não, fale o que vier na sua cabeça. Aí o que veio na cabeça dele? Veio a lenda como chama? A lenda da guerra. Falou, gente, eu li a lenda da guerra, achei tão interessante, as pessoas aqui também vão achar interessante. Só que ao tentar ministrar a lenda da guerra, o negócio sumiu da cabeça dele. E ele chegou e falou assim: gente, olha, esqueci completamente o que eu ia falar. E foi isso, acertou. Aí o espírito que fez o livro, né, que compôs o livro, que é a coisa toda, falou assim: olha, essa vai ser a última vez que eu vou te ajudar em relação a isso. Primeiro, para falar em nome de Jesus, que fale em pé. E que da próxima vez não abra mão da disciplina. Não aproveite o que os outros fazem em prol do seu nome. Você é capaz. Então, dessa vez, eu vou falar a lei da guerra, mas que isso aí sirva de lição para você. Então, eu achei muito interessante essa questão da disciplina. É você buscar o conhecimento, porque você é apto, e dizer com suas palavras aquilo que sai do fundo do seu coração para aquelas pessoas que esperam escutar exatamente o que você vai falar. Pois... Ótimo, Fernando. A gente precisa, gente, para que a gente leve a fala bondosa, a gente precisa ter a bondade aonde? Em nós. Eu só vou conseguir transmitir para o outro aquilo que eu tiver em mim. Não adianta eu querer levar para o outro algo que eu não tenho. É isso que o Fernando está falando. Não adianta eu querer levar para o outro algo que eu não tenho. Se eu não estudei, se eu não li, se eu não fiz, como que eu vou levar? Se eu não tenho o conhecimento? Então, é isso que Jesus, o convite de Jesus para nós e de André Luiz hoje é esse. Que possamos estar mais dispostos à caminhada. Nos alimentar com essa prece para que a gente retire daquele alimento o máximo que ele pode nos dar, que a gente, nessa bebida, nessa água, que a gente possa tirar o frescor dela da melhor maneira possível, da música, das situações, do ambiente, das pessoas. É esse o convite hoje. O convite é como estamos fazendo? Como podemos fazer melhor? De que maneira eu posso levar para o outro a bondade que eu estou querendo receber? Façamos façamos o bem para termos essa bondade. E aí, quando ele fala, né, por mais que a gente esteja passando pela dificuldade, ainda está fraco, não é? Nós ainda estamos passando pelo crescimento, e dói. Não é? Quando nós estamos crescendo, a gente é que não lembra, mas crescer dói, os ossos vão crescendo, o corpo vai crescendo, dói. Então, o crescimento dói. Então, nós ainda estamos nesse patamar fraco, mas a gente não pode perder a disposição. Precisamos estar dispostos a orar, dispostos a esclarecer, dispostos a ensinar, dispostos a servir. É esse o chamado hoje. Por mais que eu esteja fraco, eu preciso começar a fazer o meu movimento. E aí, nós não chegamos ainda na parte que ele vai se emocionar, tá? Vai ficar para a semana que vem. Que é a partir daquele parágrafo ali que começa. Aquela melodia renovava-me as energias profundas. Então, a partir daí, vai ser para semana que vem. Combinado, pessoal? Quem puder, leia antes, faça
essa assimilação antes. Agora eu quero convidar alguém, né? Alguém que se dispõe aí a fazer para nós, semana que vem, o estudo é sobre a visão. Como que é a questão da visão no plano espiritual? Naquele livro que eu trouxe para vocês ali do Espiritismo de A a Z, tem umas coisas muito curiosas e importantes a respeito da visão. Alguém se habilita a fazer o estudo de 15 minutos para a semana que vem, a respeito da visão? Quem vai se candidatar? Ó, Silvia já fez, Marcinho já fez na nossa... Laurita, que lindo! Amei! Obrigado, vou anotar seu nome aqui, deixa eu anotar. Então, Laurita, traz para nós a respeito da visão, tá? Obrigada, viu, pela disponibilidade. Nada, eu agradeço. Então, deixa eu circular o nome da Laurita aqui, que eu sei que é ela que vai fazer, para eu poder não esquecer. Muito bem. Meninos e meninas, chegamos ao fim de mais uma noite gostosa, início de noite gostosa, né? Com esse estudo, com essas mensagens que André Luiz traz para nós, que são sempre salutares. E agora eu preciso de alguém para fazer a nossa prece final. Quem se habilita? Fernando, que voltou hoje? Pode ser. Pode ser? Faz a prece final para nós, então, Fernando, por favor. Bondoso Deus Todo-Poderoso, e utiliza-nos como ferramentas, porque, às vezes, somos seres fracos, temos muito que aprender, mas, graças à sua bondade, à vossa bondade, encontramos perante a nós pessoas que nos dão aquele empurrãozinho que precisamos para fazer parte de um grupo tão bom igual esse. E eu vou confessar para vocês, hoje eu recebi esse empurrãozinho. E foi tão bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado essa ferramenta que fez com que eu pudesse participar de um momento tão sublime quanto esse. Que assim seja. Que assim seja. Meninos, meninas, um beijo no coração de cada um de vocês. Papai do céu abençoe, que a gente possa levar essas vibrações desse estudo hoje para o nosso dia, para a nossa semana, para os nossos irmãos que cruzarem o nosso caminho. Tenhamos um pouco mais de bondade ao falar, que estejamos dispostos, né, a caminhar seguindo este mestre de amor e de bondade. Tá? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. É isso aí. Tchau, Sim seja. Boa noite. Ótimo final de semana. Boa noite. para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada pela